Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ter uma importante discussão que é sobre o gasto calórico para recuperar o organismo após uma sessão de treino resistido. Olha que importante essa análise que precisamos compreender. Bom, e para eu poder nortear essa discussão, eu trouxe um interessante artigo que é esse daqui. Trouxe também para vocês a tradução, que é o dano muscular e taxa metabólica de repouso após exercício resistido agudo com sobrecarga excêntrica. É um artigo que vai nos ajudar a entender as repercussões fisiológicas para que a gente possa aplicar isso na nossa prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando se aborda sobre treinamento resistido, principalmente, por exemplo, em vertentes no que tange ao emagrecimento, e aqui o treinamento resistido, você pode entendê-lo como musculação, treinamento funcional, crossfit, Mahamudra, tudo isso envolve treinamento resistido. Quando se fala treinamento resistido, por exemplo, para o emagrecimento, uma das abordagens que nós mais vemos até hoje, infelizmente até hoje, é o quê? É que se o treinamento resistido aumenta a massa muscular, gera-se o emagrecimento. Por quê? Porque esse aumento da massa muscular faz a pessoa gastar muitas calorias em repouso. Nós aprendemos isso na graduação, na pós-graduação e até mesmo talvez se você fez mestrado, doutorado. Então assim, até hoje é essa análise. Então se você quer emagrecer, a abordagem é essa. Promova o aumento da massa muscular porque faz gastar muitas calorias em repouso. Atenção nisso, atenção. Gastar calorias é gastar ATP. Então, se realmente aumentar a massa muscular faz gastar muitas calorias em repouso, significa que faz gastar muito ATP. Gastar muito ATP. A questão é que quando a gente quebra o ATP, a quebra do ATP gera o ADP, que é a adenosina de fosfato, mais o fosfato inorgânico, esquece isso, gera calor e energia. Para cada ATP que é quebrado, cerca de 70% dele é geração de calor. E 20 a 30% é energia para poder fazer a contração. Então, se realmente ter mais massa muscular faz gastar muitas calorias em repouso, significa que faz gastar muito ATP. Significa, se gasta muito ATP, que produz muito calor. Então, uma pessoa desse jeito aqui, um fisiculturista, 5% de gordura, 3% de gordura, 120 quilos, um cara desse tem muita massa muscular. Se realmente ter mais massa muscular faz gastar muitas calorias em repouso, um cara desse aqui produziria muito calor. Um cara desse aqui pegaria fogo. E não é isso que acontece. E por que não é isso que acontece? Porque já é visto há muito tempo, trago para vocês aqui artigos, por exemplo, desde 98 já se sabe que para cada 1 quilo de músculo esquelético que você aumenta no seu aluno, não é 1 quilo de massa magra, atenção, para cada 1 quilo de músculo esquelético, porque massa magra é tudo aquilo que não é gordura. Para cada 1 quilo de músculo esquelético que você aumenta no seu aluno, o gasto calórico no dia aumenta apenas 13 quilocalorias. Tem noção disso? Se você aumentar 1 kg de músculo esquelético, como 1 kg de músculo esquelético vai ter aumento de creatina, aumento de glicogênio, trai água, então 1 kg de músculo esquelético talvez impacta já em 2 kg de massa magra. Mas por ter aumentado 1 kg de músculo esquelético, o gasto calórico no dia aumenta apenas 13 quilocalorias. Ah, Rafa, mas esse é um artigo, não, eu te mostro outro. Outro, inclusive também de 2011, muito tempo, que mostra que seja em homens ou mulheres, para cada 1 quilo de músculo esquelético que se aumenta, o gasto calórico no dia aumenta apenas 13 quilocalorias. Então, isso está errado. Você não pode mais pensar, acreditar, sequer considerar que essa análise que nós aprendemos na graduação e na pós-graduação faz sentido, porque não faz. Ter mais massa muscular não faz gastar muitas calorias em repouso. Mas atenção! O treino resistido ele é importantíssimo, inclusive para gerar hipertrofia. Aí você pode até vir falar agora, peraí, Rafael, deixa eu ver se eu entendi. Você acabou de dizer que ter mais massa muscular não faz gastar muitas calorias em repouso. Isso.
Agora você está dizendo que a hipertrofia é importante, inclusive para o emagrecimento? Sim, porque não é por si, em si, ter mais massa muscular, é o processo. A necessidade do organismo se recuperar, se regenerar e fazer a síntese proteica gasta muito ATP. Gasta muitas calorias. Então eu vou de novo. Em si ter mais massa muscular não faz gastar muitas calorias em repouso, mas a necessidade do organismo se recuperar da sessão de treino. Para recuperar o organismo, então, para fazer a regeneração tecidual e síntese proteica, gasta-se muito ATP. E esse foi o objetivo desse estudo, desse artigo norteador que eu trago para vocês. Eles fizeram o quê? Eles buscaram determinar se o treino resistido agudo, então uma sessão de treino com sobrecarga excêntrica, influencia a taxa metabólica de repouso, até 72 horas após o exercício. E eles compararam a taxa metabólica de repouso, as classificações de dor muscular percebida e concentrações de creatina quinase entre treinados e não treinados. Treinados e não treinados em treinamento resistido, tá bom? Vamos lá entender como é que foi feito o estudo, a metodologia. Então foram 9 homens treinados e 9 homens sedentários. Indivíduos com média de idade de 20 anos. Eles realizaram então o treino resistido. Como é que foi o treino resistido? Com ênfase na fase excêntrica. Foi o leg press. Então ênfase na fase excêntrica. Eram 4 segundos de duração a fase excêntrica. Eram 8 séries de 6 repetições máximas. E entre cada série dava-se 3 minutos de recuperação. E eles fizeram o quê? Eles mediram a taxa metabólica de repouso, tá bom? A taxa metabólica de repouso, então o que se gasta de calorias. Rafael, o que é taxa metabólica de repouso? É o que se gasta de calorias para poder manter a gente vivo. É o que o nosso organismo gasta de calorias para manter as funções vitais, tá bom? Então mediram a taxa metabólica de repouso, a concentração de creatina quinase, a dor muscular por uma escala de 0 a 6. Isso foi medido tudo pré-treino, 24 horas após o treino, 48 e 72 horas pós-treino. Então, olha que interessante essa análise para você poder entender o quanto que é importante o treino resistido, inclusive num processo, num programa efetivo de emagrecimento. O que eles viram de resultados? Está aqui para vocês. Barrinha verde, então, eram não treinados, barrinha preta eram os treinados. Aqui está a análise da taxa metabólica de repouso pré-treino. Aqui está em kJ por dia. Eu já transferi para vocês em quilocalorias. Então, eu peguei quilojoule e transferi para quilocalorias para ficar mais fácil a sua visualização. Então, está aqui. Antes de começar o treino, indivíduos não treinados e treinados tinha cerca aqui, então, de 1.840 a 1.860 calorias sendo gastas de taxa metabólica de repouso, tá bom? O que se gastava de calorias para poder manter-os vivos, tá bom? Isso é a taxa metabólica de repouso. Beleza, 24 horas após o treino, os não treinados, primeiramente vamos olhar os não treinados. Os não treinados estavam gastando mais calorias em repouso. Quanto que era? Olha que interessante. 2.319 calorias em repouso estavam gastando 24 horas após o treino. E os treinados também aumentou de maneira significativa. 2.201 calorias estavam gastando. Tem noção disso? Só para você ter uma ideia. Os não treinados, após 24 horas, eles estavam gastando 479 calorias a mais em relação, então, ao pré-treino, antes de começar o exercício, antes de fazer a sessão de exercício. E os treinados estavam gastando a mais cerca de 337 quilocalorias. Olha que interessante isso. Você está conseguindo captar isso? Olha a mensagem que você possa perceber. Uma sessão de treino fez com que as pessoas, 24 horas após o treino, quem era não treinado, estava gastando 479 calorias a mais. E os treinados, 337 quilocalorias a mais. 48 horas pós-treino, já houve uma redução, mas ainda estava maior do que estava se gastando antes de fazer a sessão de treino. Olha só,
Os não treinados estavam gastando 2.134 calorias e os treinados 2.055. Então, os não treinados ainda estavam gastando 294 quilocalorias a mais e os treinados 191 calorias a mais. E 72 horas pós-treino, tudo voltou ao normal, o que era de repouso, então, antes de fazer a sessão de treino. Por que esse alto gasto calórico? É justamente pelo treino que foi realizado ter gerado um desajuste para o sistema músculo-esquelético, um desajuste, então, muscular e metabólico que obriga o organismo a se recuperar. E para fazer a recuperação desse organismo, gasta-se mais calorias. Rafael, recuperação do quê? Esse treino gera desajuste que impacta, inclusive, em microlesões, em distúrbio dos canais do transporte de íons, dos canais de cálcio, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, a necessidade de recuperação de creatina fosfato, de glicogênio muscular, recuperar agora oxigênio na mioglobina. Então eu tenho uma necessidade total de recuperação desse organismo, de fazer a regeneração. Eu vou ter agora atração para aquele local que houve microlesões de neutrófilos e macrófagos, que são células imunológicas que vão fazer a fagocitose, a limpeza daquele local que o treino gerou um desajuste. Eu vou ter agora aumento local de liberação de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, que aumenta agora a atividade de vias moleculares da hipertrofia. Eu tenho agora então que controlar todo esse organismo para fazer, inclusive agora já iniciar a necessidade de regeneração de síntese proteica. Então, para poder fazer, em essência, eu quero que você possa entender isso. Para poder fazer a recuperação do organismo, se gasta calorias. Se gasta muitas calorias. Olha isso, 24, 48 horas após uma sessão de treino. E aqui tem outra análise que mostra que a percepção de esforço. Repare que aqui, ó, linha pontilhada são os não treinados e linha contínua são os treinados. Então, antes da sessão de treino, a percepção de esforço era zero. Você percebe que 24 horas aumenta, 48 horas é ainda superior, tanto para não treinados como treinados. Dor muscular de início tardio. Ela acontece por causa do quê? Do processo inflamatório. Devido ao treino ter gerado microlesões, o treino ele promove agora uma exigência maior para o tecido muscular. E na célula muscular, na membrana da célula muscular, esse desajuste libera fosfolipídios. Na membrana da célula muscular eu tenho fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios, eles são pegos pela fosfolipase C e fosfolipase A. Fosfolipase A, a gente pode até denominar fosfolipase A2 e C e converte esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai desencadear uma série de reações, como por exemplo, esse ácido araquidônico vai ser agora convertido pela enzima ciclooxigenase em prostaglandinas. E são essas prostaglandinas que estão gerando inflamação e dor. E isso é percebido, ó. Essa dor é percebida 48 horas após o treino. 24 já começou a ter dor, mas 48 horas era superior. Esse mecanismo se chama dor muscular de início tardio. É devido ao processo inflamatório. A esse desajuste que desencadeia a liberação de fosfolipídios, que eu vou ter agora a fosfolipase A2 e C, convertendo esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Aí a enzima ciclooxigenase pega esse ácido araquidônico e converte em prostaglandinas. Prostaglandinas está associada à inflamação e dor. Isso, Rafael, então quer dizer que houve mais microlesões? Sim, inclusive eles mediram creatina quinase. O valor de normalidade da creatina quinase, até coloquei para vocês aqui, ó, varia de 60 e 174 unidades por litro. E aqui em repouso estava em valores de normalidade para ambos os grupos. Nos indivíduos não treinados, 24 horas após, se elevou para 320 a creatina quinase. Por que mediram creatina quinase? Porque a creatina quinase é aquela enzima que quebra a creatina fosfato para liberar o fosfato e fazer a regeneração do ATP. Ela fica intramuscular.
Quer dizer que se tiver aumentada no sangue, é porque houve microlesões na célula muscular. Então eles mediram a creatina quinase para inferir as microlesões. E eles viram que 24 horas após o treino resistido em não treinados, elevou a creatina quinase 320. 48 horas, 1140. Exatamente por então ter essa maior liberação de creatina quinase, esse processo inflamatório está acentuado, tanto que gera maior percepção de dor. Depois retorna 72 horas, mas ainda continua elevado comparado aos valores de repouso. E para indivíduos treinados também houve elevação, mas em menor magnitude. Para os indivíduos 202, 24 horas, depois 845 e depois 420, 72 horas após uma sessão de treino. Qual é a análise que eu fico para vocês, que eu deixo para vocês aqui? Não existe um programa efetivo de emagrecimento que não contempla o treinamento resistido. Mas não porque ter mais massa muscular faz gastar muitas calorias, mas sim porque o treino resistido, quando criteriosamente prescrito, ele gera desajuste para o tecido muscular, por aspectos metabólicos, que obrigam o organismo a se recuperar. É justamente isso a conclusão que eles fizeram. A necessidade do organismo se recuperar do estresse fisiológico, ou seja, do sofrimento que o treino colocou, promove a elevação da taxa metabólica de repouso, ou seja, a pessoa gasta mais calorias para se manter em repouso, para manter as funções vitais do organismo por até 48 horas. E atenção, isso não tem nada a ver com EPOC. EPOC não leva a emagrecimento, não tem nenhum artigo na face da Terra sério que mostra que EPOC gera emagrecimento. Essa fica a análise para que a gente possa entender o quanto que é importante a prescrição criteriosa do treinamento resistido para pessoas que buscam um efetivo emagrecimento. Por quê? Porque, lembra, imagina agora esse efeito cumulativo. Imagina esse efeito cumulativo, se até 48 horas estava se gastando a mais calorias, estando em repouso, imagina isso, sessão por sessão, 3 vezes por semana, daqui 10, 12, 14, 16 semanas, o impacto que isso tem no emagrecimento. É muito importante que você possa entender e mostra isso para o seu aluno. Mostra o quanto, senta com ele, pega, por exemplo, esse material e mostra para ele o quanto que é importante o treinamento resistido. Porque mesmo que ele não goste, ele tem que fazer. Ah, mas eu não gosto de fazer treinamento resistido, o seu aluno pode falar. Ele não precisa de gostar, ele precisa entender o quanto que isso é importante na vida dele. Espero que essa aula tenha contribuído com você, tá bom? Vamos que vamos, porque nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas.